Ok, pessoal, passamos aí para a nossa terceira parte do tutorial, né? Vamos dar continuidade aí ao nosso tutorial já de uma vez. Eu não quero mais prolongar isso, né? Que o pessoal já está reclamando aí, quer mais tutoriais, então vamos colocar, né? A próxima parte agora nós vamos trabalhar a modelagem da estrutura, né? Vamos entender mais esse processo de modelagem. Vamos modelar uma casa, entender melhor como é que vai funcionar esse sistema. Bem, uma coisa que eu comento muito para alguns designers, e eles me falam assim: poxa, Daniel, mas você podia ter feito diferente, né? Podia, mas eu acho que cada designer trabalha da forma que achar melhor, né? Trabalha da forma que entender melhor o seu projeto. Isso não há uma regra para se trabalhar, tem que ser assim ou tem que ser assado. Não. Cada designer vai ter o seu método de trabalhar, tá? Às vezes eu trabalho com splines, às vezes eu prefiro trabalhar com os meus objetos primitivos mesmo, como eu mostrei aqui anteriormente. Então, cada pessoa vai mostrar. No tutorial passado, aliás, no anterior ao passado, né, nós trabalhamos uma primeira maquete completa e eu mostrei para vocês como modelar utilizando splines. Só que ela deixa uma certa confusão no pessoal, porque chega um certo ponto que a pessoa não sabe, poxa, eu modelei, mas a parte de cima e a parte de baixo não tampa, ou dá um erro. Então, para evitar isso, eu estou fazendo a forma mais simplificada possível, tá? Com splines, a gente obtém os resultados mais rápidos, mas no final acontece o mesmo efeito. Então, vou vir aqui na minha vista top. Vou clicar aqui na minha planta baixa, vou clicar no botão Z, que dá um zoom, né? Mostra a tela inteira. Com o meu botão Z selecionado aqui, com a minha vista selecionada, eu vou clicar aqui em Create, Box, e vou criar um box aqui acima da minha referência, né? Vou trabalhar aqui com 3 metros e pouco. Vou voltar para minha vista perspectiva e vou consertar os valores aqui para ter um tamanho padrão. Então nós temos 3,3 metros de altura, temos 12 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. Então nós temos aí a nossa parede criada exatamente, né? Como foi feita aí, vocês podem perceber. Agora sobrou um espaçozinho aqui do lado, né? Provavelmente 12 centímetros aqui, que é a largura da parede, e a outra largura aqui também 12 centímetros. Nós podemos arrumar aqui para ficar bem dividido. Agora eu vou transformar essa parede em um objeto editável, né? Então não preciso simplesmente clicar com o botão, transformar em Edit Poly, não. Eu posso vir aqui no meu painel Modify List, né? E Edit Poly. Já transformou meu objeto editável. Agora eu vou vir aqui na minha aba Selection, vou selecionar Polygons, né? Serão os polígonos. Vou clicar nesse polígono lateral e nesse aqui. E vou aplicar um Extrude. Clicar aqui na caixinha Settings de Edit Polygons, Extrude, e vou escolher aqui os metros. Vou escolher aqui 12 centímetros, né? Group, normal, ok. E aplicou aqui os meus exatos 12 centímetros a essa parede. Ou seja, eu não preciso mais me preocupar, né? Agora eu vou clicar aqui nessa parte da frente, segurando Ctrl, eu vou clicar no outro lado também, para manter a seleção anterior, né? E vou aplicar mais um Extrude, né? Essa parede aqui ela tem 8 metros totais até o final dela aqui. Então eu posso simplesmente clicar aqui em Extrude e posso vir crescendo aqui manualmente esse tamanho, né? Então vejam aqui, nós não vamos criar o tamanho total de 8 metros, criamos 7 metros e pouquinho, e eu vou explicar agora o porquê. Aplico um OK, né? Novamente Extrude, só que agora 0,12. Que serão os centímetros da parede, né? A largura. Perfeito. Clico nessa parte interior agora. E também nessa outra parte interior. Aliás, nessa daqui não é necessário agora, no momento, né? E vou dar um extrude aqui de 8 metros. Então, clicar aqui em 8, OK. Já aplicou aqui uns 8 metros. E vejo que no próprio 3D Max vai fazendo a correção de que nós não tivemos lá no Photoshop, né? Que é a metragem exata. O 3D Max já oferece isso. Eu posso voltar aqui o meu extrude um pouquinho. Vou aplicar novamente aqui na caixinha Settings de Extrude. Vou colocar 12, 0,12. Dou um OK. Vejo que as paredes vão saindo na largura exata, né? E no tamanho também. Cliquei nessas duas faixas da parede aqui. E mais um último extrude de 5 metros.
E terminamos a modelagem aqui das paredes da nossa casa. Fácil, né? Bem fácil e simples. Agora devemos observar o seguinte: as pessoas nesse local, será que elas estão num tamanho bacana? Então, você pode medir até pela sua própria casa e você olhar qual que é a minha altura na parede da minha casa, né? Quanto que sobra para cima aí. Então aqui está mais ou menos num tamanho bacana, né? De uma casa bem confortável. Então temos aí as paredes criadas. E agora vamos trabalhar as janelas, né? As janelas estão situadas nesse ponto aqui. Então, para mim poder visualizar a janela, eu vou vir na vista top e vou dar com minhas paredes selecionadas, Alt X, né? Aí dá aquela opção Show Frozen Gray, né? Que mostra a imagem como se fosse opaca, né? Não transparente, mas opaca. Não dá 100% transparente não. Vou selecionar aqui meu subobjeto Edge. Vou marcar aqui as edges aqui e vou aplicar aqui um Connect. Apliquei um Connect e vou arrastar aqui aproximadamente para o meio dessa minha primeira janela. Vou fazer a mesma coisa, selecionei todas essas edges aqui na parte de cima, Connect, vou arrastar para o meio dessa minha outra janela, né? Agora, vou mostrar aqui na vista perspectiva, fica mais fácil. Vou tirar a seleção aqui para que vocês vejam. Vou selecionar uma edge aqui, segurando o Ctrl, selecionar a outra. Vou aplicar um looping, então vou subir aqui no meu painel, Selection, e vou aplicar aqui Loop. Ou seja, vai dar um loop nas minhas edges, vai selecionar todas as minhas edges, né? Para que nós possamos ver aqui direitinho o que está acontecendo. Vou voltar para a vista top, vou visualizar novamente as janelas, Alt X, e vou dar um chamfer. Então vou vir aqui em Edit Edges, Chamfer. Vou clicar aqui na caixinha Settings e vou escolher o tamanho desse chamfer, né? Então vou colocar aqui aproximadamente aqui 38 centímetros, né, de chamfer. Então vai dar uma distância entre uma edge e a outra. Vejam aqui o que aconteceu, né? Dão OK. Perfeito. Vou posicionar as pessoas perto dessa janela, para mim poder trabalhar a altura da janela. Então tem aqui a janela, vou posicionar do lado de fora, vai ficar mais fácil de visualizar. Vou selecionar minhas paredes. Cliquei aqui em Edge, né, meu subobjeto Edge. Na vista Front, eu posso simplesmente arrastar toda a minha seleção aqui nas paredes. Vai selecionar todas as paredes aqui para mim, né, do meu objeto. Cliquei em Connect. Vai conectar o meio certinho, né, o meio exato. Agora eu vou subir até a altura ideal aqui para minha janela, né? Sempre lembrarmos de olhar a referência real. A janela é um pouquinho mais alta que as pessoas. E essas aqui vão ser janelas estreitas, né? Nós vamos ver mais à frente no nosso projeto, mas são janelas estreitas. Então perfeito aí. Agora eu vou escolher a parte de baixo da janela. Então faço a mesma coisa, vista front, seleciono tudo, dou um Connect. E a parte de baixo, que fica mais ou menos na altura da cintura das pessoas, né? Então temos aí a nossa janela criada. Vou descê-la um pouquinho. Temos aí nossa janela criada. Agora vamos voltar para a vista perspectiva. Tirar essas pessoas daqui, colocar aqui do lado. Selecionei meu objeto. Vou selecionar aqui meu subobjeto polígono. Selecionei aqui os polígonos, deleta. Seleciona novamente, deleta. Criamos um buraco aí, né? Que vai ser nossa janela. E agora, ferramenta Border. Selecionei minha primeira janela, somente a primeira, tá? Não pode selecionar as duas, não vai funcionar. Selecionei a primeira janela e aplico um Bridge. A ferramenta Bridge, né? Nós chamamos aqui a portuguesado de Bridge. Então, seleciono minha segunda janela, Bridge. Isso vai dar um connect aí nas janelas aí e vai fechar, né? Em volta delas, tudo fechadinho, bonitinho, ok. Perfeito. Agora vamos para o próximo passo aqui, né? Como não tem porta, nós não precisamos trabalhar aqui nesse momento, então, fazendo a porta. Mas é o mesmo exemplo que eu usei no tutorial passado, tá? No tutorial anterior a esse. Nós clicamos aí, fizemos uma porta, uma janela de exemplo para que vocês percebam, né? Agora, no interior, nós podemos trabalhar o rodapé.
que a maioria das casas aí possuem. Então eu vou selecionar minha edge. Eu posso selecionar na vista front, selecionar tudo, ou simplesmente aplicar um ring, né? Que ele vai correr durante todas as edges, durante todo o percurso em volta do nosso objeto. Cliquei aqui em ring, aplico um connect, né? E aqui no connect eu vou abaixá-lo aqui até certo ponto. Uma coisa importante aqui, vou dar um Ctrl Z. Se eu clicar na caixinha settings de connect, né, e mexer a altura aqui dentro do settings, o que acontece? A nossa altura é medida pelo slice aqui. Então vou colocar aqui o slice na altura do rodapé, mas pelo lado de fora ele costuma acontecer um errinho, né? Dependendo da malha que nós criamos, ele costuma acontecer um erro. Como essa malha não é fechada, ela está aberta, aqui funciona. Mas se ela fosse fechada, se essa parede aqui tivesse lacrado uma com a outra, como se não houvesse saída, vocês iam perceber que um ia descer e o outro ia subir. Então acontece um erro, tá? Então eu particularmente eu gosto de fazer assim, clicar em Connect e descer manualmente, tá? Vou zerar aqui os parâmetros. Descer manualmente, que todos descem com certeza. Vou olhar aqui minha referência na parede e a minha referência humana, né? Rodapé fica na altura aproximadamente aí do pé mesmo. Perfeito. Vamos passar agora o próximo passo, criando o rodapé separadamente, né? Um objeto separado. Então vou clicar aqui no meu subobjeto Polygon e vou selecionar meu rodapé, né? Mas existe uma forma mais fácil, né? Menos cabeçuda de fazer isso, que seria simplesmente selecionar as edges. Também já passei em tutoriais passados, tá? Tutoriais anteriores a esse. Cliquei numa edge, vou aplicar o ring, que vai selecionar todas as minhas edges do rodapé, né? E agora eu vou vir aqui nesse painel aqui, que tem que ser nesse painel Selection, não funciona aqui na nossa lista, tá? Então vou vir aqui no meu painel Selection, vou segurar o botão Ctrl e clicar em Polygons. Selecionou todos os meus polígonos, né? Isso aconteceu aí de forma automática. Perfeito, né? Foi criado aí. Agora eu vou dar um Detach. Vou descer aqui em Edit Polygons. Edit Geometria, aliás. Vou clicar aqui em Detach, nessa caixinha Settings. E aí vai me perguntar, Detach Clone, Elemento, ou simplesmente arrancar esse objeto da minha parede. Detach Clone, vai separar um clone para mim, que eu vou chamar de rodapé. Ok? Perfeito. Deixa eu selecionar nosso rodapé aqui. Vou mudar a cor dele para verde. Vejam que o rodapé foi criado em toda a casa, né? Toda a extensão dessa casa foi criado o rodapé. E agora, naquele mesmo exemplo do extrude, eu vou dar um hide aqui nas paredes. Display, hide. Nós temos aqui o nosso rodapé criado. Vou vir na vista top e vou deletar essas partes externas. Então, transformar em um Edit Poly, selecionar os polígonos. Selecionei o plane aqui sem querer. Estou com o meu rodapé selecionado. Selecionei Polygons. E vou deletar esses polígonos de fora, né? Parte de fora. Nós vamos trabalhar simplesmente interna. Perfeito. Voltamos para a vista aí, perspectiva. Temos aí o nosso rodapé criado, né? Agora vamos deletar essas partes aqui que não são necessárias mais. Então, selecionei meu rodapé. Com o botão Alt eu vou tirando essa seleção horizontal. Ficaram só os recortes selecionados. Agora eu vou vir aqui no botão Remove, segurando Ctrl e vou remover. Se eu simplesmente clicar em remover, vou fazer aqui para vocês verem. Cliquei em remover, não segurei nenhum botão. Se eu vir no meu subobjeto Vertex, vejam que existem vértices aqui criados, né? Existem vértices aqui no nosso objeto que não são bem-vindos, vamos dizer assim. Então, para fazer um negócio mais correto, mais certo, vamos selecionar as edges, clicar, segurar o botão Ctrl, Remove.
E dessa forma não existem mais edges aqui, ok? Fazer o mesmo procedimento aqui. Remove, segurando o Ctrl. O mesmo procedimento aqui. E vamos limpando a malha, para ficar mais fácil de se trabalhar com ela, né? Então, já está toda limpa aí, tudo ok. Agora, vamos no nosso botão Extrude. Então, vou selecionar o meu polígono. Vou selecionar aqui... Vou selecionar toda a minha área, ok? Na vista top, nós vamos escolher o tamanho desses rodapés. Então eu vou clicar aqui no botão Extrude, vou zerá-lo, né? Vou colocar aqui local normal, tá? Que vai direcionar o nosso rodapé. Se eu colocar group, ele não vai aceitar bacana. Por polígono também não vai ficar uma emenda legal, tá? Tem que ser local normal. Então vou deixar aqui um rodapé aproximadamente é 3 centímetros, né? Então vou deixar aqui 3 centímetros. Acredito eu que está bom. Dou um OK. Vou voltar para a nossa perspectiva. Vou vir aqui no meu display, né, que é uma telinha de computador. Um radial, vai mostrar tudo. Vamos ver diretamente dentro da nossa cena, né? Então temos aqui as janelas criadas. As janelas aqui no canto. Temos o nosso rodapé criado também, né? E agora é só criar os adereços, né? O restante, os móveis, as paredes e assim por diante, né? Então, deixa eu ver aqui alguma coisa que a gente pode complementar. Bem, nas janelas, para nós criarmos as janelas, tem um modo bem mais fácil do que simplesmente modelar. Eu vou usar o mesmo raciocínio que nós usamos para o rodapé. Eu vou selecionar polígonos. Vou selecionar todos os polígonos em volta da janela, né? Ou seja, vou selecionar uma edge, vou dar um ring e clicar aqui segurando o Ctrl no meu objeto polígonos, né? Ctrl, segura o Ctrl, polígonos. E em polygons nós temos a janela selecionada. Eu vou dar um detach em Edit Geometria, clicar aqui na caixinha Settings, detach as clone, né? Janelas, dou um OK. Temos a nossa janela criada e agora vou modificar a cor dela para que vejam melhor. Vou deixar aqui um rosa. E uma coisa muito importante agora, tá? Essa parte é muito importante mesmo. Também citei na primeira parte do tutorial. Quando nós arrastarmos o nosso objeto que nós acabamos de criar, ou o rodapé ou a janela, o ponto pivô dela vai estar fora dela, né? Mas isso é importante, que depois quando nós quisermos terminarmos de modelar esse objeto e voltarmos para o mesmo local que ele estava no início, é simplesmente clicar aqui no botão Align e clicar para onde que eu quero que ele vá, né? Alinhei X, Y, Z e alinhei os dois pontos pivô, pivô com pivô. Dou um OK, vejo que a janela volta para o local exato de onde ela saiu, né? Fazendo assim com que nós tenhamos menos trabalho, ok? Então vou arrastar a janela aqui para fora e posso criar algum detalhe aqui na minha janela, né? Inicialmente eu quero que minha janela seja de vidro, então eu não quero... Já tem as edges selecionadas aqui. Eu vou clicar aqui no botão Connect. Dessa vez eu vou mexer no setting do Connect, né? Vou criar 4 segmentos. Vou transformar o pint dele aqui, né? Alteração. Slice eu não quero mexer. Dou um OK, né? Para aplicar. E agora eu vou selecionar aqui novamente as edges. Selecionei essas duas edges aqui, intercalando, né? Duas e duas. Clicar aqui na primeira, na segunda e na quarta edge. Vou dar um ring, que vai selecionar tudo em volta, né? E vou descer aqui até o meu painel aqui, Selections, né? Seleções. E vou segurar o botão Ctrl, clicar em Polygons. Vejam que já selecionou os meus polígonos que eu gostaria, né? Que vai ser o acabamento da janela, onde as janelas vão entrar de vidro. E agora a última parte aqui, vou dar um Extrude, vou marcar aqui local normal, vou zerar.
né? Clicando com o botão direito. E vou aumentar um pouquinho aqui. Veja que agora a nossa janela já possui um pequeno acabamentozinho, né? Um pequeno acabamento só de... pequeno acabamento interno. Eu vou colocar ele de 2 centímetros e dou um OK, né? São alguns detalhes que no final faz a diferença, tá? Então é bacana aí o pessoal poder modelar isso e fazer esses detalhes, tá? Outra parte importante aqui vai ser o local onde vai ser encaixado as janelas, né, o vidro. Outra parte importante então é criarmos o vidro já de uma vez, né? Já que nós estamos trabalhando com a modelagem, vamos criar o vidro. Então vou selecionar aqui a edge central, vou aplicar um ring, fazer a mesma coisa nessa outra janela, a edge central, vou aplicar um ring, não estou nem vendo o que está acontecendo, mas imagino já o que aconteceu. Seguro o botão Ctrl, Polygons, e vejo que selecionou as edges centrais, né? Agora eu vou vir aqui no meu painel Edit Geometria, Detach as Clone, né? Vamos chamar de vidro. Selecionei aqui, tirei aqui o vidro, vou arrastá-lo agora para o lado, né? Para qualquer lado. Lembrando que o meu ponto pivô continua lá. Arrastei o vidro para o lado. Vou dar um flip na sua face, né? Que a face está virada para o lado de dentro. Vou vir aqui no meu painel Modify, normal. Aplicou o flip aí na minha janela, né? Vou vir aqui em Edit Polygon, selecionar aqui o meu border, né? Meu subobjeto border. Selecionei a borda do meu objeto, vou aplicar um cap. Então vou vir aqui no Edit Borders, Cap. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Selecionar as duas bordas, Cap. Aí automaticamente criamos nossa janela. Vou vir na vista top. Voltei aqui nas janelas. E vou diminuir um pouquinho a espessura dela, que ela está um pouco exagerada, né? Um pouco grossa. O vidro é um pouco mais fino. Então, vamos trabalhar o diâmetro aqui. E agora vem a parte mais importante. Vou mudar a cor dessa janela para qualquer outra cor distinta aqui. Laranja, por exemplo. E agora eu vou começar a alinhar. Então, selecionei minha janela. Cliquei no botão Align. Clica na minha parede. Center, pivô com pivô. XYZ. Ok. Mesma coisa na minha armação da janela aqui, né? Então, vou Align. Seleciono minha parede. Pivô com pivô. Dou um OK. Vamos perceber agora o que aconteceu. Tenho a nossa janela criada. Tenho nossa barra aqui nossa barra criada aqui da parede, né? E podemos fazer agora algumas alterações muito simples. Então vou selecionar aqui minha janela na vista front. E agora, para dar um pouquinho mais de veracidade à cena, vou simplesmente aqui aumentar um pouquinho a altura aqui da minha janela. Vou selecionar os meus edges de baixo, né? Tem um modo também muito bacana de trabalhar, chama Isolation Mode, né? Então eu vou clicar aqui segurei, estou com a minha janela selecionada, vou clicar Alt Q, né? Q de queijo. Então vai isolar o meu objeto que está selecionado para me trabalhar somente com ele. Então eu vou selecionar aqui minhas edges. Vou arrastar aqui para baixo. Perfeito. Fazer a mesma coisa aqui acima. Vou segurar o Shift e arrastar. E as partes laterais, acredito que não há necessidade nesse caso aqui. E agora, só para dar um preenchimento maior, né? A nossa janela, vou selecionar aqui polígonos. Vou selecionar os polígonos de fora e de dentro da casa, tanto faz, não tem problema. Vou aplicar um extrude bem pequeno, né? Nesse caso aqui de 2
2 centímetros. Dou um OK e sai do Isolation Mode, né? Sai do modo isolado. Voltou aí a nossa casa. Seleciono toda a casa, dou um Z para a gente visualizar bem centralizado aqui. E agora temos aí nossa janela criada com alguns detalhes a mais, tá? Então podemos trabalhar em uma janela dividida com um vidro, né, feito aqueles vidros de correr. Podemos imaginar aí o que for. Durante próximos passos nós vamos trabalhando isso também. E agora um último passo importante aí para quem trabalha com essas casas mais atuais, né? Que são aqueles gessos, né? Aqueles detalhes, aqueles acabamentos em gessos em volta da parede. Eles são muito importantes. Então vou selecionar aqui a minha parede. Selecionei todas as edges aqui em volta. Essa parte aqui vai dar um trabalhinho maior, tá? Então vou selecionando aqui de forma mais rápida. Dessa forma vocês vão percebendo o que está acontecendo. Selecionei todas as edges internas da minha parede, né? E agora eu vou vir aqui nos objetos aqui, no Edit Edge, e vou clicar aqui em Create Shape. Vou clicar nessa caixinha Settings, que vai me dar mais opções, né? Agora vai me dar a opção seguinte, Smooth Linear, né? Vou clicar em Linear, né? E vamos chamar esse aqui de cantos. Cantos gesso, né? Ok. Vou sair do meu modo de edição e percebam que foi criada aqui na nossa cena uma edge como aquela que nós já trabalhamos anteriormente, né? Aquelas edgezinhas. Então, deixa eu tirar essas aqui centrais, estou deletando elas, tá? Deixei todas as minhas edges selecionadas perfeitamente aí. Saí do modo de edição da minha spline, que foi criada. Ou seja, eu selecionei os vértices, criei lá e fui no meu painel. Vou mostrar aqui novamente. No meu painel Edit Edges e Create Shape, né? Criamos um shape aqui para podermos trabalhar, né? Esse shape agora ele vai servir para mim de referência. Então eu vou clicar aqui na vista front. Temos um shape criado, vou descer aqui bem próximo da parede. E agora vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no meu painel, Create, Shapes, Line. E com essa line eu vou criar aqui o seguinte. Vou criar primeiro, vou mostrar aqui como é que é feito. E aí, logicamente, né, gente? Vocês vão usar a criatividade, vão fazer uma coisa aí bacana, né? Vão mostrar aí os próximos designers aí que estão saindo aí no nosso Brasil, que são tudo fera mesmo. Então, o que eu fiz? Eu modelei simplesmente um shape, né? Um shape comum que nós fazemos aí em algumas videoaulas. Modelei um shape mais ou menos no formato do meu gesso, que vai dar a volta nessa casa, né? Então eu vou alinhar aqui o meu pivô, né? Vou alinhar aqui bem ao canto do meu shape. Perfeito. Vou deixá-lo aqui em qualquer local da minha cena. Vou virar ele aqui 90 graus para que vocês percebam. Então vou clicar aqui em virar 90 graus. Vejam o seguinte, eu tenho uma linha pelo qual vai percorrer o meu caminho e eu tenho um objeto, né? Agora eu tenho que fazer esse objeto ser replicado nessa linha. Então existem várias maneiras. Uma que tem um modificador e a outra é uma ferramenta que nós temos aqui chamada Loft, em Compound Objects, Loft, tá? Quem quiser pesquisar aí. Então vou selecionar aqui a minha line, clicar aqui em Modify List. Agora eu tenho que lembrar o nome dessa ferramenta.
tem aqui a Sweep. Essa ferramenta mesmo, Sweep, tá? Sweep ela vai criar para mim um formato, né? Nós temos vários formatos aqui, barra, cilindro, né? E ele vai criar essa volta aqui pra gente, Sweep, né? Aqui eu tenho o radius, né? Que é o tamanho. Vou colocar aqui 12 centímetros, que é o tamanho da nossa parede. Temos algumas opções aqui abaixo, né? E em Sweep nós temos aqui logo abaixo aqui Use Custom Section, né? Customizar Section, customizar a nossa seleção, vamos dizer assim. Temos aqui abaixo aqui Custom Section Tapes e Pick, né? Pick significa pegar, mostrar. Então vou clicar em Pick, vou clicar aqui no meu objeto, né? Percebam que o objeto foi criado perfeitamente aí, né? Em volta da nossa casa. Deu a volta. Só que ele deu uma volta ao contrário, né? Aconteceu um flip. Então nós vamos procurar aqui qualquer parâmetro aqui que ajude a fazer isso. Então vamos aqui em Sweep Parameters, né? Mirror. Ele já deu a volta aí pra gente perfeitamente, né? Então vamos só alinhar lá a casa. Vou clicar aqui no meu painel, selecionar meu objeto, clicar em Align, clicar na parede. Vejam que ele alcançou aí a altura da parede. Nós vamos só configurar o restinho, né? Vou colocar aqui 48. Perfeito. Vou só alinhá-lo aqui. Vou colocar aqui em Edit Poly, né? Ou seja, do Sweep que eu acabei de criar, vou criar um Edit Poly, selecionar Vertex na vista Front. Vou selecionar todos os vértices desse Sweep e vou alinhar aqui a minha parede. Super alinhado, perfeitamente aí, ok, tá? E agora acabamos de criar aquele nosso beiral, né? Que dá uma certa elegância à casa. Voltar para minha vista top. Vou dar um hide aqui no nosso plane para ficar mais fácil de trabalhar. Vou selecionar o meu sweep, selecionar o edit vertex dele novamente. Clicar aqui somente nesses laterais aqui, tá? Vou arrastá-lo aqui junto à minha parede. Posso dar um zoom aqui com o scroll do mouse, né? Aquela botãozinho de rolagem. Selecionar esses dois aqui já de uma vez. Não dá, vai ter que ser um de cada vez. E vou ajustando esse acabamento de gesso, vou ajustando ele às paredes dessa casa. É nesse ponto que eu falei, né? É um trabalho mais profissional, então ele exige mais tempo. Para um tutorial, tem que ser a parte mais básica mesmo. Não tem como tá fazendo uma coisa mais avançada, né, para a galera. Então, pessoal, eu creio que até aqui já está o básico explicado, né? Deixa eu entrar aqui dentro da casa para que possamos ver melhor aqui o que está acontecendo. Temos a nossa janela criada, né? Os nossos beirais aqui de gesso. Temos a nossa janela criada. Temos os detalhes da janela, o vidro, né? Está selecionado lá internamente, mas está. Temos o rodapé criado, as paredes. E são as partes básicas da casa, né? As partes mais essenciais. E agora, no próximo tutorial, nós vamos trabalhar a criação do piso, que aqui já deu, né? Até para ver como é que vai ser. Sempre utilizando a mesma lógica, o piso e o teto, né? Aliás, nós podemos terminar isso aqui até agora. Vamos aproveitar o tempo do tutorial aí e vamos fazer essa parte, ok? Então, vou vir aqui em Edit, com a minha parede selecionada, né? Edit Edges, selecionei uma edge interna, apliquei um ring, venho aqui em Selection, seguro o Ctrl Polygons, seleciono todos os polígonos, vou dar um Detach, Settings, vou escolher Detach Clones, né? Nem nomeei agora não, porque não há necessidade.
Selecionei aqui essa parte aqui, vai ser meu teto, né? Levantei ela um pouco aqui, na vista top. Hide 1 Select. Na vista top, eu vou deletar essas partes exteriores, né? Então, selecionei aqui Polygons. Vou deletando toda essa parte aqui que não convém para o nosso teto. Fazendo o mesmo exemplo que nós fizemos no rodapé, tá? Vou selecionar todas essas edges aqui que não são bem-vindas. E vou vir aqui deletar, remove. Clicar, segurar o botão Ctrl, remove. Agora, eu vou simplesmente aqui... Aliás, uma edge aqui não era necessário remover, né? Essa edge aqui. Vou estar mostrando o porquê agora. Vou remover aqui essas edges. E agora vamos conectar uma edge à outra. Então a ferramenta Bridge vai nos auxiliar nessa parte, né? Vou criar aqui uma conexão. Não precisa ser muito exata, mas tem que ter uma conexãozinha aqui. Bridge. E Bridge. Vista top novamente, vista front, aliás. Vou selecionar aqui meus polígonos, né, laterais, deletá-los. Selecionar a ferramenta Border, que vai selecionar toda a borda do meu objeto, né. Vou segurar o Shift e arrastar aqui. Perfeitamente o teto criado. Agora eu vou selecionar aqui as edges e vou tampar aqui, né, o restante. Perfeito. O teto está criado. E agora é só criar o piso, né? O piso foi bem simples, só criar uma cópia do teto. Vou vir aqui no meu display, um hide all, mostrar tudo, né? E vou descer aqui. O piso fica um pouco abaixo do rodapé, tá? Normalmente. Perfeito. Vou alinhar o meu pivô agora ao pivô da parede. Então, clica aqui em hierarquia, Effect Pivot Only, ferramenta Align, clica na parede, pivô com pivô, XYZ. Ok. Então agora o meu piso, toda vez que eu arrastá-lo ele para baixo, se eu quiser alinhar novamente a minha parede, eu só clico Alt A, que é Align, e ele alinha ao meu piso aqui, né? O teto, mesma coisa, Alt A, ele já está com o pivô no local, né, mais próximo lá. Então temos aí a nossa casa totalmente criada, totalmente fechada, com a parede tudo certinho, né? E no próximo passo agora nós vamos criar os móveis, vamos criar os detalhes dessa casa, né? Quais são os móveis e detalhes? Vão ser as iluminárias, os sofás, a televisão, o som, o hacker, né? Tapete. Nós vamos passar um ponto mais adiante nisso aí, tá? Então eu espero todos no próximo tutorial. Um grande abraço aí do Daniel. E estudem bastante, pessoal. Estudem muito mesmo, porque vale a pena para quem quer seguir na área, tá? É muito bom, vai ser muito bom mesmo. E eu vou estar aí à disposição durante esse final de semana, tá? Eu estou em casa. Quem quiser mandar um e-mail aí, mandar uma pergunta, eu vou estar disponível, tá? Para responder, como eu sempre fiz, né? Eu acredito que ninguém tenha a reclamar disso, que eu respondo. E eu deixo um abraço a todos aí, né? E até o nosso próximo tutorial.